Olá! Neste seminário de web eu discuto o caso clínico do homem dos ratos. Na primeira parte desse seminário eu faço considerações em relação ao caso clínico. Numa segunda parte desse seminário de web eu discuto um pouco a questão do paradigma do complexo de Édipo. Numa terceira parte eu vou discutir algumas questões sobre técnica psicanalítica e na última parte do webinar eu vou discutir um pouco a diferença entre o toque e a neurose obsessiva. Se você não sabe o que é um seminário de web, são seminários que eu faço todo mês, geralmente na segunda quarta-feira do mês, e para você se inscrever gratuitamente e participar dos seminários, basta seguir no link que está na descrição deste vídeo. Bom seminário. Boa noite a todos. Bom, dando continuidade aos seminários de web que eu estou dando desde o ano passado, este encontro a gente vai discutir o homem dos ratos. Eu creio que é o segundo caso clínico que eu trago. O primeiro foi o caso Dora, e este é o segundo caso clínico. O caso Dora, ele ocorreu, foi uma análise feita em 1900, e o Homem dos Ratos é uma análise feita em 1907. Tá? Mas antes, eu quero dar alguns recados. Estão abertas inscrições para os grupos de estudos EAD, do Instituto Melanie Klein. Isso é uma novidade, o Melanie Klein sempre foi fechado, só para o pessoal da IPP, e a gente resolveu abrir 3 grupos para o público externo. Um grupo de estudos em Freud, às quintas, 18h30, com a interpretação dos sonhos. Um grupo de estudos em Klein, quartas, 19h, psicanálise de crianças, e um outro também de Klein, às sextas, 14h, amor, culpa e reparação. Essas já são atividades permanentes do Instituto, eles já são grupos que existem desde 2013, então é uma atividade permanente, não é um curso, são grupos de estudo para aqueles que querem se aprofundar com qualidade nos textos de psicanálise. Então a gente resolveu abrir esses 3 grupos que já funcionam, já existem desde 2013, e que hoje estão estudando essas obras. Só o Freud que vai começar a interpretação dos sonhos em outubro. Hoje esse grupo está estudando história da histeria. E Klein também já está, esses grupos já psicanálise de crianças já acontece, acho que está no capítulo 10, e Amor, Culpa e Reparação está no capítulo 11. Tá? Então, são atividades permanentes aqui da escola e do Instituto Melanie Klein. Uma outra coisa, em outubro nós vamos lançar um curso online sobre introdução ao pensamento de Freud. Tá? Então, para aqueles que quiserem ter uma visão geral do pensamento de Freud, e em outubro a gente está lançando este curso online. Também estão abertas as inscrições para o atendimento em psicanálise presencial e online. Tá? Infelizmente a formação já não dá mais inscrição esse semestre, agora só para o próximo semestre. Boa noite, Jucimari. Agora só para o próximo semestre. A formação agora será dia 12 e 13 de março de 2019, a próxima data. Tá? Esse semestre não será mais possível. Bom, vamos começar primeiro me apresentando. Eu sou Alex Claps, sou psicanalista, sou professor, escritor, e diretor da Escola Paulista de Psicanálise do Instituto Melanie Klein. Atendo em consultório particular aqui em São Paulo, na região de Higienópolis, e também online. Deixa eu só pegar minha colinha aqui, preciso de uma colinha, porque são bastante dados
Bom, eu vou desenvolver 4 temas hoje, tá? O próprio caso clínico, vou fazer uma pequena discussão sobre o complexo de Édipo e este caso clínico, vou falar um pouco sobre técnica e modelo, muito importante aqui neste caso clínico, e, por fim, eu vou discutir um pouquinho a questão da neurose obsessiva e do TOC, né? Uma comparação entre esses dois conceitos, tá? Então, é o que eu pretendo fazer hoje. Bom, iniciando, esta fotinha aqui, eu não sei se é bem do caso clínico, porque parece muito aquele ator que tem no documentário que a BBC fez sobre o Homem dos Ratos, mas, por incrível que pareça, algumas fotos que eu consegui do Ernest Lanzer eram muito parecidas com aquele ator, então eu fiquei na dúvida se era a mesma foto, mas está aqui um desenho do Ernest Lanzer, que é o famoso Homem dos Ratos. É uma análise que ela ocorreu entre outubro de 1907 a julho de 1908, então praticamente 8 anos depois do caso Dora, é uma publicação quase que 8 anos depois do caso Dora, e já em 1907 o Freud ele já fez algumas conferências em relação a este caso. O Ernest Lanzer é o 4º filho de uma família de 7, né? E ele se apaixonou por uma tal de Gisela Adler, né? Mas que era pobre, e o pai dele queria que ele casasse com uma moça rica. Então aí já começou a ter um pequeno conflito entre pai e filho. E um detalhe interessante é que o seu próprio pai deixou de casar com uma moça que ele gostaria de ter casado, mas que era pobre, para casar com uma outra rica. E o filho meio que também repete este mesmo enredo, né? Mas, ao contrário do pai, ele insiste em ficar com a moça pobre, a Gisela Adler. Para piorar um pouco a situação, ela teve que retirar o útero, né? Então, seria um casamento onde não teriam herdeiros. Mas, mesmo assim, ele insistiu em cotejar esta moça, e eles acabaram se casando. A gente vai ver um pouco mais para frente isso. O problema é que depois da morte do pai, o Ernest Lanzer ele começa a desenvolver uma série de sintomas, como um certo gosto por funerais e muita coisa sobre ritos de morte, né? Uma outra coisa, um outro sintoma que durante a noite, né, batia a sua porta e ele, de frente a um espelho, ele olhava se o seu pênis estava no seu devido lugar. Então, essa presença paterna suscitava, de alguma forma, este receio em relação à sua ereção. Outra coisa que ele começou a desenvolver foi muitas ideias suicidas, né? Como cortar a garganta ou se afogar, tá? Se enforcar, se afogar, cortar a garganta. Então começou a desenvolver muitas ideias suicidas. Bom, a questão, o título Homem dos Ratos advém de uma história que logo na primeira sessão ele conta para o Freud, que é a seguinte, que ele estava conversando com um dos seus superiores, e esse superior narrou para ele um tipo de castigo, um tipo de suplício oriental, onde a pessoa era posta nu, colocava-se um rato dentro de um balde, e colocava esse balde na bunda
nas nádegas dessa pessoa preso. E se colocava, se esquentava este balde. E o único lugar que esse rato tinha para sair era pelo ânus desta pessoa. 4 horas depois, os dois estavam mortos, né? A pessoa e o rato. Então, isso impressionou muito o Ernest Lanzer. Por isso o nome Homem dos Ratos. Mas na mesma sessão, o Ernest Lanzer conta uma outra história também. Né? Que ele tinha perdido o seu pince-nez, que é esse óculos antigo, esse tipo de armação antiga de óculos, e tinha pedido um outro, tinha telegrafado para a loja e tinha pedido um outro. E que chegou de um dia para o outro. E, encurtando um pouco a história, alguém pagou este pince-nez para ele. Ele foi lá, recebeu o pince-nez e ficou com essa dívida para ser paga e ficou extremamente obcecado por pagar esta dívida. Aqui tem um ponto extremamente importante em relação à técnica do caso, que foi uma técnica muito parecida com a utilizada no caso Dora, que é colocar o paciente em livre associação e verificando das suas cadeias de associações aonde que isso iria parar. Técnica clássica freudiana. E o Freud percebeu que as duas histórias meio que se combinavam, né? Porque ele precisava pagá-la de alguma forma e acabou nunca pagando essa dívida. Então, o Freud faz uma associação entre a dívida que o Ernest trazia em relação a esse pince-nez, mais a história dos homens dos ratos, e chegou até a esta dívida de jogo do pai do Ernest Lanzer. Tá? Então, através dessa cadeia de associações, o Freud percebe que essas duas histórias, tanto dos ratos quanto do pince-nez, desembocam numa dívida de jogo do pai do Ernest Lanzer. Então, de alguma forma, essas duas questões estavam ligadas ao pai dele. Estão me acompanhando, gente? Tudo bem até aqui? So far, so good? Ok. Uma outra história, algumas outras histórias que começam a emergir do caso clínico são 2 surras que ele leva do pai. Tá? 2 surras que ele leva do pai. A primeira delas, segundo o próprio Ernest Lanzer, é quando seu pai lhe pega, né, supostamente masturbando. Esse supostamente é muito interessante, porque ninguém se lembra por que ele apanhou. Ninguém. Nem ele, nem a mãe dele, ninguém se lembra por que ele apanhou direito. Mas o Freud diz, foi porque você estava se masturbando. E numa nota de rodapé de 1,5 páginas, quase 2 páginas, ele disse, não, o paciente não lembra, a mãe do paciente não lembra, mas é porque ele estava se masturbando. E eu quero que vocês fiquem com essa informação. Tá? Porque, segundo Freud, o que gerou muitos sintomas no caso clínico é em relação à masturbação infantil. Essa informação é muito importante. Tem uma outra cena que o paciente não se lembra, só a mãe do paciente que conta para ele que ele mordeu alguém, fica muito claro quem foi que ele mordeu, e o pai dele ficou muito bravo com ele e começou a bater nele, né, dar uma surra nele. E ele reagiu de uma forma tão violenta, mas tão violenta, que o pai disse o seguinte, né,
ele começou a xingar o pai de nomes, o nome que ele sabia, né? Lâmpada, guardanapo, mesa, muito furioso, o Ernest Lanza. E o pai lhe disse, ou esse menino vai ser um grande homem, ou ele vai ser um criminoso. Guarda essa palavra criminoso, que é importante, porque se vocês observarem, ele estava devendo alguma coisa para alguém. Né? Então, começa a ter aí uma cadeia de associações que o Freud começa a trabalhar. Tá? E uma questão que o Freud vai chegar é que, enquanto ele estava contando tudo, na transferência, o Ernest Lanza pede para ser punido pelo Freud. Né? Primeiro xinga muito o Freud, exatamente como supostamente ele xingou o pai quando ele era pequeno e apanhou, e depois pede para ser punido pelo Freud. Isso em transferência dentro do consultório. Então, para o Freud fica muito clara essa relação de amor e ódio entre pai e filho. Tá? E é justamente este ser punido por um crime que acabava gerando os sintomas obsessivos do homem dos ratos. Tá? Eu não vou me deter nos detalhes das interpretações, porque vocês podem ler isso com muito mais cuidado no caso clínico, uma vez que a chave de desvendamento do que vocês vão ler é isso, é uma cadeia associativa que vai de um ponto para o outro. E essa cadeia associativa só vale para o homem dos ratos. Mas a técnica não mudou. A técnica da interpretação dos sonhos, que foi usada no caso Dora, é a mesma utilizada no caso do homem dos ratos. Mas a gente percebe na leitura do caso que a postura do Freud frente ao paciente é bem diferente. A postura do Freud em relação a Dora não é nem um pouco acolhedora. Em relação ao homem dos ratos, é muito acolhedora. O Freud ele acolhe o homem dos ratos de uma forma muito... como é que eu posso usar uma palavra agora? É bem particular esta forma, né? Ele também não fez isso no Homem dos Lobos. Quando a gente for ver o Homem dos Lobos, eu trago isso, mas foi muito interessante isso, né? É uma coisa muito paterna do Freud em relação ao caso do Ernest Lanza. Uma outra coisa que eu achei muito curioso também, enquanto eu li o caso, é que o Freud explicava a psicanálise para o Homem dos Ratos. Ele explicava o que é transferência, ele explicava o que era resistência, ele explicava o que era repressão, ele explicava as coisas para o Homem dos Ratos. Né? Então, isso me chamou muita atenção, porque logo depois, nos seus escritos técnicos, não demora muito, ele diz que não é para fazer isso. Mas se percebe que ele narra que ele fazia isso. Tá? O Homem dos Ratos é considerado a única terapia bem sucedida do Freud. Né? Dos casos clínicos que ele deixou, é a única terapia bem sucedida. As demais não foram bem sucedidas. Nem Dora, nem Estudo sobre Histeria, nem o outro. Né? Nem o Homem dos Lobos, nem o outro foi bem. Nenhuma dessas terapias foi bem sucedida. E a do Homem dos Ratos foi bem sucedida. Tá? Ele se casa finalmente em 1910, mas morre na primeira... Ele se casa em 1910 e morre na guerra, na Primeira Guerra, em 1914. Tá? Então é interessante que o único caso bem sucedido do Freud não dura muito. Tempos selvagens da psicanálise. Morre logo em seguida. Não consegue desfrutar da sua saúde, né? Se ele começa a análise com 27 anos, em 1907, o pai morreu em 1897, 1899, ele ficou 10 anos doente, praticamente dos 17 aos 27, se casa com 30 e morre com 34, né?
Se a gente for pensar em termos de vida de uma pessoa, ele aproveitou bem pouco tempo dele com saúde, né? Isso é uma pena. Acompanharam essa breve discussão do caso clínico? O que eu acho interessante que vocês, se alguém estiver anotando, né, é a questão da técnica, a mesma utilizada no caso da interpretação dos sonhos. É a questão de que a chave por Freud era a masturbação infantil. E uma segunda questão era esta relação de amor e ódio em relação ao pai. Eu acho que isso precisa ficar claro em relação ao caso clínico, né? E aí eu entro numa outra discussão sobre o homem dos ratos. É interessante que em nenhum momento o Freud cita complexo de Édipo e castração quando trabalha com esse caso clínico. Tá? Você lê o caso, não tem nada sobre Édipo e castração. Ele usa a técnica pura da interpretação dos sonhos. No caso, por exemplo, deste pensamento obsessivo sobre dívida e os ratos, o Freud simplesmente os sintomas melhoram. Outra coisa importante, depois dessa reação transferencial do homem, né, do paciente com o Freud, xingando o Freud, depois pedindo para ser punido, uma série de sintomas também desaparece. Então, o Freud usa basicamente a técnica em relação ao caso. O que o Freud vai achar muito interessante, isso sim ele vai usar, é a noção de uma sexualidade infantil. Isso ele vai usar. Né? Portanto, a questão da masturbação infantil. Então, isso fica muito claro quando ele chega e diz, olha, foi pela masturbação infantil. Ninguém se lembra, mas a minha teoria me diz que só pode ter sido a masturbação infantil. Então, ele vai usar, mas não vai usar, pelo menos escrito e declarado, a noção de Édipo e castração. Tá? Isso eu achei muito interessante quando da leitura do caso clínico. Então, guardem essa informação também, porque é o segundo caso clínico publicado do Freud, segundo assim, sem a gente considerar estudos sobre histeria, já sobre a égide da técnica psicanalítica, que Freud publica e que não declaradamente está Édipo e castração. O primeiro foi Dora e o segundo aqui é o homem dos ratos. Talvez você deve estar se perguntando, bom, mas esse ódio para o pai não é uma questão edípica? Bom, pode até ser, mas Freud não declarou e não utilizou, dizendo, olha, isso tem a ver com o filho que queria ficar com a mãe e, portanto, ele desenvolveu um ódio do pai. Isso não está declarado, isso não está escrito, isso não está dito, isso sequer foi utilizado. Portanto, não se pode concluir que isso estava no horizonte freudiano neste caso clínico. É o segundo. Isso é uma questão extremamente importante. Tá? O que tem aqui? Porque, como eu disse, ele vai ligar a questão à sexualidade infantil, mas não efetivamente ao Édipo e à castração. Né? A questão por Freud ali do caso era a masturbação infantil. Aliás, uma questão importante, quem inventou o nome neurose obsessiva foi o Freud, né? É uma questão interessante. E aí agora eu quero fazer uma ponte sobre técnica e modelo. Tá? Porque eu estou deixando muito claro aqui a questão da técnica e do modelo edípico. O primeiro
Técnica é como é que eu conduzo um caso clínico. Né? Bom, eu ponho o paciente lá, ele livre associa, eu pego uma ideia, peço para ele ir se lembrando de outras coisas, e através dessa cadeia de associações eu consigo chegar no núcleo inconsciente. Isso é técnica. Tá? Isso é técnica. Bom, mas o que tem lá no núcleo inconsciente? Bom, aí já é uma outra questão. Porque daí vai envolver modelos, o que eu acho que tem lá dentro, não é? E modelos que podem envolver uma teoria. Quando Freud diz, olha, a minha teoria diz que foi masturbação, né, já chegou no ponto de teoria. Teoria é aquilo que suplantaria a realidade. Né? Olha, tem o mesmo estatuto da realidade, seria um facsímile da realidade. E modelo é aquilo que eu uso para pensar, né, um determinado caso. Por exemplo, enquanto eu estou trabalhando no meu consultório, eu posso pensar no complexo de Édipo. Nesta hora, ele é um modelo. Tá? Quando eu digo toda criança passa pelo complexo de Édipo, ele virou uma teoria. Porque eu universalizei este conceito, este modelo. Esse modelo virou universal. Ele virou um conceito universal. Todos passam pelo complexo de Édipo. Ele já é uma teoria do desenvolvimento humano. Ficou claro para vocês a diferença entre modelo e teoria? Tá? São duas coisas diferentes. Modelo que eu uso para pensar clínica. Teoria é quando eu universalizo o conceito e falo, todo mundo passa por isso. Exemplo, tá? Para a gente entender a diferença de grau entre uma coisa e outra. Então, o Freud ele não usa o modelo edípico, mas usa a teoria da sexualidade infantil no caso. Resumindo o assunto. Tá? É o que ele faz. Por que eu estou discutindo isso? Tá? Porque depois de Freud, deixa eu só fazer uma coisinha aqui que vai ficar mais bonitinho, que eu vou começar a conversar com vocês. E aí fica mais fácil se a gente ficar assim. Não é isso? É isso. E por que eu estou colocando ênfase nisso? Tá? Porque existe a teoria do complexo de Édipo, que é todo ser humano passa pelo complexo de Édipo e ele é, portanto, o núcleo de toda a neurose. Tá? E isso é falar do Édipo quanto teoria. Mas eu já citei aqui dois casos, Dora e Homem dos Ratos, que essa teoria não foi utilizada na prática clínica. Né? Então, se pode perguntar, bom, portanto, toda vez que eu tenho um caso clínico, eu tenho que obrigatoriamente pensar em Édipo e castração? Isso é uma discussão que gerou muita controvérsia entre os kleinianos, entre os freudianos. Até na década de 80 tinha essa discussão, porque os kleinianos não utilizavam o complexo de Édipo, etc, etc. Né? Mas aqui a gente está vendo dois casos clínicos onde o próprio Freud não utilizou. E mais, o caso que melhor teve solução em Freud não foi utilizado. Eu acho que isso é interessante. Insisto na questão, vocês podem pensar, mas, bom, não daria. Eu imagino que se nós temos uma clínica, você pode mudar a teoria sobre essa clínica, mas a clínica não pode mudar. É mais ou menos assim. Vamos pensar em Saturno. Provavelmente há 5.000 anos alguém sabe sobre Saturno. Mas Galileu desenvolveu uma ferramenta que conseguiu enxergar os anéis de Saturno. Mas Saturno é o mesmo. Saturno é Saturno antes do Homo sapiens andar pela Terra e provavelmente continuará sendo Saturno depois que a gente se for. Tá? Então a clínica é a clínica. Qual o instrumento que eu uso para ver a clínica? Isso pode variar. E varia. Né? E varia muito. Varia muito. Né?
se a gente pensar só em termos de definição do que é a psicanálise, qual é o objeto da psicanálise, um freudiano é inconsciente. Eu já ouvi lacanianos dizer que consciente é uma hipótese, porque o objeto da psicanálise é, na verdade, o sujeito da fala. É o sujeito da fala. E eu já vi Bioriano dizer que o objeto da psicanálise é a experiência emocional. E Kleiniano dizer que o objeto da psicanálise é a fantasia inconsciente. Então, a gente pode ter, né, variações de técnica, inclusive, né? Porque dependendo da forma que eu enxergo, eu tenho variações de técnica. Mas o meu ponto aqui, né, é exatamente o que Freud usou. Tá? O que Freud usou. E ele não usou a rede de castração, portanto, por uma questão lógica, não necessariamente, e aliás ele escreve um pouco depois que ele já tratou de casos onde ele não percebeu o complexo de castração. Logo, essa universalidade toda que se faz, essa polarização de modelos psicanalíticos, é alguma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. Tá? Por isso, não confundir modelos com teorias. Né? Eu diria que a técnica é a grande, talvez, teoria da psicanálise. Né? Uma coisa meio doida que eu estou dizendo, mas a técnica é muito mais estável. Né? É uma questão muito mais estável dentro da psicanálise. A Sandra ela gostaria de confirmar o tema tratado, o homem dos ratos. Esse é um seminário de web sobre o homem dos ratos. Então, quando a gente observa, né, essa questão entre Dora, homem dos ratos, e o que vem depois de 1910, né, Ok. E aí, a gente começa a última discussão que eu acho pertinente em relação ao caso, que é sobre neurose obsessiva e TOC. São duas coisas bem diferentes. Vamos lá, deixa eu só colocar uma coisa aqui. É que vocês estão vendo num seminário de web sobre o homem dos ratos, e não sobre neurose obsessiva. O tema não é neurose obsessiva, o tema é caso clínico homem dos ratos. Esse é importante. Deixa eu só abrir aqui meu quadro, que eu acho que agora é importante uma pontuação. Quando nós pensamos no esquema do recalque ou da repressão, nós temos sempre um conteúdo, um retorno do reprimido, e aqui nós temos os sintomas. Né? O que vai diferenciar o sintoma como que se comporta o núcleo do recalcado, se ele é ativo, passivo, anal, oral, e aí segue a teoria freudiana, mas nós teríamos sintomas. Né? Basicamente, a diferença entre a histeria e a neurose obsessiva é que na neurose obsessiva o retorno se dá através do pensamento, né? E não do corpo. O retorno se dá via pensamento e não via corpo. Não se trata de uma conversão, se trata de pensamentos que invadem o sujeito. Então, é uma forma muito básica da gente entender essa diferença. Se vocês olharem como eu descrevi o caso clínico, o paciente ele apresentava
ideias suicidas, não apresentava? Ele apresentava pensamentos suicidas. Se eu falo para vocês, olha, eu tenho um paciente com pensamentos suicidas, muito provavelmente vocês vão pensar em depressão. Mas não vão pensar em neurose obsessiva. Porque não existe uma ligação exata entre o sintoma e um quadro clínico do tipo neurose obsessiva ou histeria. Por exemplo, hoje, quando a gente fala em bulimia, anorexia, etc., frigidez, papapá, hoje nós pensaríamos em várias coisas menos histeria. Mas dentro do arcabouço da neurose, isso tudo classicamente está dentro da histeria. Bulimia, anorexia. Então, cuidado, tá? Que quando a gente pensa a forma da psicanálise organizar essas psicopatologias, não é a do DSM-4, o DSM-5 ou qualquer DSM. Tá? Por quê? Porque o que liga um sintoma ao núcleo é uma cadeia associativa. E ela não obrigatoriamente ela tem que respeitar nenhum DSM. Então eu posso ter simplesmente um sintoma do tipo ideia suicida dentro de uma neurose obsessiva. Isso não tem problema nenhum, não quer dizer que seja uma depressão. Entenderam esse argumento? Tudo claro com esse argumento? Tá? Porque a neurose obsessiva é uma forma de retorno do reprimido. Simples. Pode ser que ela tenha levado à depressão, mas não necessariamente tem depressão. Só precisa ter neurose obsessiva. Ideia suicida que invade a mente, ponto. Não precisa ter depressão. Acabou. O ponto é, quando a gente vai para o DSM, é um manual estatístico. Você pega uma série de sintomas e chama essa série de sintomas de como essa que tem um reprimido, que vai, que volta, que tem uma cadeia associativa. Não existe nada disso. Tem sintoma, junta, dá uma síndrome. Portanto, e aí eu volto para a minha questão, tá? Enquanto em psicanálise a relação entre sintomas e a estrutura ao qual ele pertence, né, é estrutural, no DSM é estatístico. Então você não pode falar o seguinte, olha, neurose obsessiva é toque. Não é toque. Você não pode dizer isso. São duas coisas, são duas questões completamente diferentes. É a mesma coisa de dizer que histeria é igual histriônico, como é que chama lá no DSM? Não é síndrome, lá é transtorno de personalidade histriônica. Não é a mesma coisa. Não se trata da mesma coisa. Como eu disse, dentro de histeria tem o que a gente hoje chama de bulimia, de anorexia, de fibromialgia. Isso tudo está dentro do umbrella, do chapéu debaixo do termo histeria. Né? Ou não. Então, uma coisa não é a outra. Isso vocês têm que tomar muito cuidado. Que são concepções psicopatológicas completamente diferentes. Tá? E por que eu insisto nisso? Porque muitas vezes a gente precisa encaminhar um paciente para o psiquiatra.
a psicanálise não é alguém que está fechado em si mesmo. E às vezes essa conversa é truncada, que você procura um psiquiatra e você precisa ter noção do que esse psiquiatra está fazendo com o seu paciente. Tá? Então, isso tem que ficar muito claro. Tá? Bom, tem gente que vai explicar esse webinar não é sobre neurose obsessiva. Esse webinar é sobre o caso clínico Homem dos Ratos e as suas implicações. Tá? Cuidado que eu não vim aqui para explicar neurose obsessiva. Aí tem um outro webinar que eu faço, olha, só sobre neurose obsessiva. Aí é outra coisa. Tá? Aí é bem mais complexo. Provavelmente eu iria usar a Erna, o caso da Melanie Klein, se eu fosse falar especificamente de neurose obsessiva. Eu prefiro usar a Erna e a Rita, que são casos da Melanie Klein, para falar de neurose obsessiva. Prefiro. Tá? Mas aqui eu estou tratando do homem dos ratos. E aí o que me chama a atenção é justamente essa questão de não ter um modelo do ético da castração. Isso tem implicações muito grandes. Tá? Porque quebra essa universalidade que eu tenho que usar a ética de castração para tudo quanto é coisa. Eu acho que esse é um ponto importante. Aí eu fecho a minha questão sobre o caso clínico Homem dos Ratos. Gente, muito obrigado e até o próximo encontro. Obrigadão.